voltando aqui a tese, o estudo sobre a doutrina católica, em defesa da fé, né? Milagre eucarístico e transubstanciação na patrística. Lucas Manzoli aqui, ele nega. Olha só, é simples, pô. Provas reais. Só pesquisar sobre a Eucaristia. Por exemplo, lá em Lanciano, ali, só você fazer uma peregrinação, ali em Lanciano você vai ver o milagre e prodígio que aconteceu através da Eucaristia, né? Aqui é o Lucas Manzoli, que misericórdia, cara, só Deus. Tá hoje sobre a história da igreja, muito bom te receber. Fico muito feliz por estar aqui novamente. Era para ser o debate com o padre hoje, né? Mas aí, o padre, infelizmente o padre fugiu. Mas enfim, eu tô aqui hoje muito feliz de ter contado o gesto aqui mais uma vez. Ontem eu tava tão nervoso que eu percebi nos comentários o pessoal falando que eu tinha dito seja bem-vindo para você durante a minha apresentação, né? Mas lembrando que o Banzoli, ontem ele fez o primeiro debate presencial. Sim. E eu acho que tem mesmo diferença, né? Quando você tá sozinho numa sala é uma coisa, e aí no estúdio com um monte de gente olhando e de frente com o opositor. Mas foi foi bem legal o debate, gostei muito. Legal. E, enfim, espero que seja também um ótimo programa hoje também. Gostou do pastor Elias? Cai muita gente boa ali. É totalmente diferente do estereótipo que tem. Vamos pro tema, né? Casado e tiver filhos. Aí, infelizmente, por isso não teve debate até o momento. Aí teve outro. Então, a condição dele não é nenhuma condição intelectual. Se você for casar, a visão desses doutores, eu não sei em que eles acreditam. O foco deles é debater. Não, quero refutar o padre Paulo Ricardo. Não, eu quero refutar o ex-protestante, etc. O foco deles são isso. É simples, cara. Simples. Não tem amor pela palavra. Não tem amor pela igreja. Simples. Estão defendendo o seu eco, que já é prova convincente, tanto na Bíblia quanto na tradição. Pro Lucas Banzoli, o milagre eucarístico é uma farsa da igreja. Olha só. mulher hoje. Aí tem outro que falou que é um debate comigo porque eu sou skinhead. Quando é que surge na história? Tudo aqui pra merda, meu querido. Então, a partir do século IX, mas vai surgir mais como uma especulação, né? O que eles fazem? Por exemplo, se você for perguntar para o católico romano, ele vai pegar citações de pais da igreja falando, por exemplo, uma linguagem parecida com aquela que você tem nos evangelhos mesmo, né? Que a Eucaristia é o corpo de Cristo e tudo mais. Inácio mesmo fala que a Eucaristia é a carne do Senhor. Só que ele também vai falar que a fé é a carne do Senhor, que o evangelho é a carne... Não, Santo Inácio de Antioquia já acreditava. Não queira colocar outra coisa que Santo Inácio de Antioquia não falou. Por exemplo, temos referências, ó. Milagres eucarísticos, ó. Milagres que aconteceram antes da data da Reforma Protestante, ó. Os principais milagres eucarísticos, ó. Em Orvieto, 1263, gota de sangue caíram na hora da consagração. Na hora da consagração sobre corporal. Outro milagre eucarístico em 1171. A hóstia se transformou em carne, assim como em Laciano. Outro milagre eucarisma aqui, ó, eucarístico, foi ali na Itália, diante de uma profanação, ou seja, tentaram pegar a hóstia para profanar a hóstia. Se transformou em carne e sangue, ó. Em Cena Cássia, na Itália, na verdade, um padre colocou a hóstia dentro de um livro de forma imprudente para ler para levar para um doente, ó. Quando chegou lá para entregar a comunhão pro doente, ela tinha se transformado em mancha e transformado e manchado todo o livro, ó.
transformou em sangue, ó. Cena na Itália, hóstias foram conservadas, eles acharam a hóstia junto com as esmolas jogadas na rua. Pegaram essa hóstia porque não sabia se estava consagradas, e essas hóstias então conservadas até hoje. O milagre eucarístico em Portugal. Temos várias referências, pô. Várias referências, várias. Tanto na Bíblia, tanto na tradição e tantos relatos aqui, ó. Lá no ano 700, que aconteceu ali nesse ano, na Itália, no século 8. Simples entender isso. Olha o que o Lucas Bonzoli vai falar. Eu já estou fazendo um estudo também. Santo Inácio de Antioquia fala também sobre a Eucaristia. Ele vai usar a expressão carne. Só pegar lá o vídeo do ortodoxo André Luiz, está falando também sobre a Eucaristia. Defendendo a Igreja Católica. Os dogmas. Simples. Coisa que ninguém acredita que é transubstanciada, né? Literalmente, a carne do Senhor. Já que João Vitor também fala. A questão da transubstanciação, que é isso, é você mudar a própria substância, né? Ele mantém os acidentes, que é como eles chamam, né? Que é a aparência, a forma, mas depois que a consagração não é mais carne, não é mais pão, mas é a carne de Cristo. Essa linguagem você só vai ter em Pedro Sacro IX. Você vai ter, inclusive, papas, como o Papa Gelásio, que vai explicitamente dizer que não há mudança de substância de um para outro. Agostinho, ele vai ter uma obra muito conhecida dele, A Doutrina Cristã, onde ele vai pegar o capítulo que é mais usado pelos católicos para falar da transubstanciação, João que é 6. João 6, que vai aquele muito conhecido, né, que é a falar minha carne é comida, exato. Que inclusive no contexto, Ó, o cara tá até perdido, pô. João 6 deixa bem claro. Quem escreveu o Evangelho de São João 6? São João. Santo Inácio de Antioquia é discípulo de... Olha só, vou dar um pause aqui. Que um estudo que eu tô fazendo, não terminei ainda, mas tem referência que contradiz esse Lucas Bonzoli, ó. Santo Inácio de Antioquia, ó. Santo Inácio de Antioquia era discípulo de quem? Vamos ver aqui mesmo. Olha só. Santo Inácio de Antioquia era discípulo de São João, que escreveu o Evangelho de São João. Certo? Olha só. São João, o evangelista, o discípulo amado que vai escrever o quarto evangelho. Ele era discípulo direto de São João. E ele está escrevendo essas cartas. Quem? Por volta do ano 110 ou 10 ou a 15 anos, próximo ou máximo, né? Santo Inácio de Antioquia. Então, aqui, Santo Inácio de Antioquia já tem a referência sobre a Eucaristia. Como Santo Agostinho vai recusar a Eucaristia? Como vai desprezar a transubstanciação? Como os doutores da igreja vai negar? Olha só, as cartas que Santo Inácio de Antioquia escreveu, ó. Vou dar uma resumida aqui, ó. Conta a história que a coragem de Santo Inácio, que foi mártir, né, etc. Olha só que interessante. Uma carta aqui, a carta... Olha só. Que ele está escrevendo ali para a carta aos Filadelfenses, né? Vírgula 4. Então, esse sujeito que tinha esse tamanho, por amor a Cristo, a igreja, ele vai escrever o seguinte sobre a Eucaristia, ó. Em sua carta, ó. Preocupai-vos em, ó, participar de uma só Eucaristia, de fato, a uma só carne de nosso Senhor Jesus Cristo, em um só cálice, na unidade do seu sangue, o único altar, concepção sacrificial, altar. Então, a Eucaristia é um sacrifício, ó. Santo Inácio de Antioquia escrevendo. Claro, Lucas Bonzoli vai falar, ele vai mostrar texto que agrega a ele, certo? Assim como um só bispo, com presbítero, diáconos, meus companheiros de serviço, desse modo que fizerdes fazer o segundo Deus, ó. Ele escrevendo as cartas. Outra carta, os erimeniotas, eles se afastam da Eucaristia e da
oração, porque não confessa que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ó. Santo Inácio que falando explicitamente o que a igreja prega. O que o Lucas Mazzoli está desprezando. Que os protestantes desprezam, usa como referência ao país da igreja, totalmente amputando, distorcendo o texto. Está explícito aqui, ó. Santo Inácio era direto discípulo, cara, de São João. É só, sofreu por nosso Senhor, por nossos pecados, e que na sua bondade o Pai ressuscitou. Deste modo, aquele que se recusa o dom de Deus morre na sua disputa. Seria para ele melhor praticar o amor, a fim de ressuscitar também. Carta aos Esmirniotas. Ponto 7. O Santo Inácio de Antioquia é muito explícito, mas é mais fica mais explícito e inegável, né? Ainda quanto a gente sabe que ele está discutindo com os docetista, certo? Ele está falando isso como uma forma de argumento contra uma posição herética que diz que o corpo de Cristo era apenas espiritual. Que Cristo, olha só, até naquele tempo tinha essas contendas que você vê hoje. Esses fanfarrões, esses doutores que você vê como Lucas Mazzoli, como Rafael Pablo, como esses protestantes, essas divisões que nega o mistério salvífico que está em João 6. Não tinha o corpo de carne. Ele está refutando a posição dos docetistas a partir da ideia de que a Eucaristia é o corpo material de Cristo, que sofreu por nossos pecados. Olha só. Santo Inácio de Antioquia, ó, carta aos Efésios, sobretudo, se o Senhor me revelar que cada um e todos, ou em conjuntos, na graça que provém de seus nomes, de Deus, vos reunireis na mesma fé em Jesus Cristo, da descendência de Davi, segundo a carne, filho de homem, filho de Deus, para obedecer aos bispos, aos presbíteros e concórdia estável, praticando o mesmo pão que é remédio da imortalidade. Olha só, dota para não morrer, mas para viver em Jesus Cristo para sempre. Carta aos Efésios, 20. Olha só, cara. Santo Inácio aqui tem várias. É um resumo que eu tô fazendo, cara. E outra prova que o milagre que aconteceu ali, ó, em Liciano, na Itália, século 8, no ano 700, é um pouco. Ó. Aconteceu um dos milagres mais conhecidos da Igreja Católica, que é o milagre de Liciano. Aconteceu na cidade de Lanciano, por isso esse nome, né? Onde o padre católico, na consagração, duvidou. Ele estava ali numa crise de fé. Seu ministério também é na fé católica. Eis que na consagração, quando duvidou da hóstia, se converteu em corpo, ó, converteu em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ó, e conservada em pequenos instantes, etc, né? Até hoje, ó, conservado esse fragmento, essa substância até hoje. Esse milagre é na época institutos médicos e científica, juntamente com a própria igreja, porque a igreja, ela não sai, aí como diz os protestantes, falam coisas que sem estudar, sem ir a profundo para reconhecer os milagres e prodígios, certo? Ó, ela mesmo contrata institutos científicos, no caso de o milagre eucarístico, para a comprovação de tais manifestação sobrenatural. Olha só.
Simples. Só tem dúvida? Só fazer uma caravana lá iniciando, pô. Esse inteiro não tem nada a ver com a Eucaristia, né? Não tem nada a ver com a Santa Ceia, aquele contexto. Mas ele vai pegar e vai interpretar especificamente aquelas passagens que eles usam para falar que tá falando de transubstanciação, e vai explicitamente falar que isso não é para ser interpretado literalmente, que é uma figura de linguagem, um simbolismo, né? E vai ter muitos outros pais da igreja. Como não? Tô mostrando aqui Santo Inácio de Antioquia, destruindo esse pensamento seu. Santo Ambrósio também fala ali no catecismo. Que vão falar a mesma coisa, o próprio Agostinho vai ter... Eu tenho um artigo só sobre Agostinho falando sobre isso. Então isso é uma doutrina que vai surgir posteriormente. Então mostra, meu querido. Ela não vai ter uma doutrina explícita falando da transubstanciação. Ele está... Aqui já é, ó. Vamos no Google, né? Santo Agostinho falando da Eucaristia. Aqui, ó. Para Santo Agostinho, a Eucaristia é o pão de cada dia, que cura a fraqueza humana. E o próprio Jesus que se dá ao nós, para que permaneçamos nele, ó. Ele ensina que ao receber a Eucaristia, tornamos-nos o que recomemos, ou seja, transformado-nos em corpo de Cristo. Ó. Um convite a viver a unidade e a caridade de Jesus, Jesus se esconde na Eucaristia, para que possamos nos aproximar dele, se nos sentimos ofuscados por sua glória, e a fé essencial para realmente comer o corpo e o sangue do Senhor, como o coração, não apenas como os demais. Principais aspectos da Eucaristia, segundo Santo Agostinho. O pão da vida é remédio para a fraqueza. A Eucaristia é vista como o alimento diário, que nos fortalece e nos cura das nossas fraquezas e pecados. União e a transformação. Santo Agostinho fala, ao comungar, os fiéis são transformados em Cristo, tornando-se o que recebe a Eucaristia. Nos une nós só a Cristo, mas também a todos a igreja, que é o corpo de Cristo. O que, Lucas Mozart, que você falou? Uma referência, ó. Cara. Pensamento sobre a Santíssima Eucaristia. São João, olha só. São João Crisóstomo deu-se todas reservado, nada para si, não comunga, seria o maior desprezo a Jesus, que se entre doentes e amor. Aqui, ó. CT 2,4.5, não sei o que é isso aqui, mas para mim não interessa. São Boaventura, falando também, São Francisco de Sales, Santa Teresa de Ávila, São Bernardo, Santo Ambrósio, São Gregório Nazianeno, São Tomás de Aquino, Santo Afonso de Ligória, Santo Agostinho, de novo, ó. Somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós, como fazemos como outros alimentos, que tomamos, mas é Jesus Cristo que nos transforma nele. Se Deus é onipotente, pode, etc, a Eucaristia, olha só, cara. Santo Inácio de Antioquia falando sobre a Eucaristia. Aqui, ó. Santo Inácio de Antioquia via a Eucaristia como a carne e o sangue de Cristo, o remédio da imortalidade e um poderoso antídoto da morte contra o demônio. Ele enfatizou a unidade da igreja. Na Eucaristia
presidida pelos bispos, e as lições entre a celebração da Eucaristia e o sacrifício do martírio, sendo ele próprio um grão de trigo, que desejavam ser moído para tornar-se pão puro de Cristo. Eucaristia, é só, cara. Agora, então, a igreja contrataram um grande, renomado metamodista, hematologista, médico, doutor Eduardo Linoy, né? Que pesquisou tudo, etc. Vamos ver o relatório do doutor Eduardo, né? Linoy. Outro remédio, depois dele, tentaram cientistas, numa tentativa fútil como as dos protestantes, desvirtuar, fala que é uma farsa, etc., desmistificar a Eucaristia. Ó. Veja o relatório dele, a partir da análise do material colhido, o professor Eduardo Linoy chegou à seguinte conclusão. Primeiro, o primeiro sangue e a carne do milagre eucarístico de Lanciano são o mesmo sangue e carne. Método de Olihat, né? Demonstrou que tanto a carne quanto o sangue são da espécie humana. Terceiro, a carne pertence ao miocárdio, ou seja, um tecido do coração, dado que se verifica pelo formato da fibra e da célula. 4. A carne e o sangue são do tipo A e B, indicando com isso que pertencem a uma mesma pessoa, ou seja, ali todos os fragmentos são da mesma pessoa. E uma adendo ao relatório, em todo caso, a análise ainda demonstrou que mesmo após 100 e 200 anos, ou seja, esse aqui é um adendo ao relatório do professor Eduardo Linoy, né? Em 1200 anos depois. Olha só, cara, meu, se negar a Eucaristia, cara, é negar Cristo, pô. É negar Cristo, é negar Cristo. Aí vem esses doutores, esses mestres, esses pregadorzinho fundo de quintal, que não tem amor pela igreja, vai fazendo essa acusação. E nós provamos também aqui na história. E os primeiros pais já acreditavam, cara. Porque a fonte salvífica é a Eucaristia, cara. Cristo se faz presente na Santa Missa através da Eucaristia. Desvirtuando isso aí, pô, você tá buscando o quê, pô? Certo? Nós temos aqui, em todo o caso, a análise ainda demonstrou que mesmo após 100 e 200 anos, as proteínas dentro dos quadros soro proteico parece ser distribuída como se fosse sangue fresco, ou seja, sangue recém-extraído, como quanto o sangue do milagre esteja claramente coagulado, petrificado pelo tempo, né? Tal fato pode ocorrer em corpos munificados por causa de um tratamento especial químico para a sua preservação. Mas este não é o caso, nem sangue, nem a carne do milagre de Lanciano, né? Recebe o tratamento como indica o relatório, ou seja, até hoje os médicos, institutos científicos têm
acesso ao milagre. Olha só. Olha só. Nem a medicina, nem os médicos, nem a ciência conseguiram entender esse milagre. Só o Lucas Manzoli que entende tudo. Cara, e tem vários vestígios, vários contextos que já aconteceram, pô, na história. Em 1263, ó, gotas de sangue caíram na hora da consagração sobre corporal, né? Primeiro milagre eucarístico. Olha só. Outro milagre em 1171, a hóstia se transformou carne ali em Ferrara, né? Em Ferrara. Outra ali na Itália também. Vários relatos, pô. Aí quando você começa a dar crédito para esses doutores, você está negando o próprio Cristo, pô. Como já disse ali, São João que escreveu o livro de São João. Ali é uma prova convincente. O milagre eucarístico. E Santo Inácio de Antioquia era discípulo, cara. Ó, pra você ver, o mesmo pensamento que João tinha foi transmitido para o seu discípulo. Aí o Lucas Manzoli veio falar que Santo Inácio de Antioquia, pelo amor de Deus, pô. Santo Agostinho, pelo amor de Deus. Fica então com o Lucas Manzoli, cara. E despreza o que Cristo instituiu, pô. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Poderia citar muitas coisas aqui, ó. Muitas coisas, ó. Milagres eucarísticos, etc. Ó. 1 Coríntios 11, 27 ao 29. São Cirilo de Jerusalém, ó. Ano 386, catequese mistagógica. Olha só, assim como o pão, a Eucaristia, depois da invocação do Espírito Santo, já não é pão comum, mas o corpo de Cristo. Do mesmo modo, o vinho e o sangue de Cristo. E ainda se conta questão do milagre eucarístico. Deus ao longo da história, permitiu milagres, ó, sinais miraculosos. A Eucaristia, ó, São Cirilo falando de Jerusalém. Olha só. Santo Irineu de Leão falando também, ó, contra heresias. Assim o cálice misturado com vinho e o pão reparado recebe a palavra de Deus e se torna Eucaristia, corpo e sangue de Cristo. São Cirilo de Jerusalém, na sua catequese mistragógica, vai dizer o seguinte, como acabamos de citar aqui. É simples, pô. O cara faz uma exegética, uma exegeta, vai estudar a história da igreja, estuda a pai da igreja e não se converte, pô. E tenta desmistificar. Falando, ele é aqui, ó, São Cirilo falando da Eucaristia. Ele vai e distorce isso aqui, pô. E os bestas acreditam. Acreditam nesses doutores, nesses programas protestantes fajudo. Aqui, ó. Milagre de Eliseu, já falamos do século VIII. Que vamos citar outro milagre também que aconteceu em Buenos Aires. Milagre de Buenos Aires. Em 1996, uma hóstia abandonada foi colocada em um recipiente com a água. Dias depois, tornou-se uma massa e sangue, sanguentada, né, ó. Após analisar os efeitos feitas por especialistas, incluindo por Dr. Frederic Zugibe, concluiu-se era músculo cardíaco, vivo como sinal de sofrimento. Olha só, cara. Catecismo 1374, referência no estudo sobre a Eucaristia. Santo Inácio de Antioquia diz a um só carne de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Lucas não vai falar que Santo Inácio de Antioquia está desprezando. Só cálice, contendo o seu único sangue, um só altar, assim como eu citei ali o da estudo do André Luiz, né? Um só bispo, como presbítero e diáconos. São Justino fala também da Eucaristia dominicial, o dia em que a criação do mundo e a ressurreição de Jesus Cristo acontece. Ele explicou o dogma da real presença como clareza. Simples, pô. É simples entender isso, pô. Eu estou fazendo um estudo profundo das imagens. Pedro esteve em Roma, pegando tudo certinho, pô.
e mostrando na Bíblia, cara. Agora, vamos aqui, ó. Entender o que o João quer transmitir pra gente. João 6, ó. 6, Mateus 26, Marcos 14, ou 1 Coríntios 11, 23, ou Lucas 22, 19. Aqui, ó, João 6, ó. 51, ó. Eu sou um pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Olha só. Outra aqui, ó. 53, ó. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comeis a carne, o Filho do Homem, e não beberes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois 55, a minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue é uma verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, assim como o Pai me enviou e vive. Eu vivo pelo Pai, assim também que aquele que come a minha carne viverá por mim. Olha só, cara. Inegável, cara. As pessoas estão dando mais crédito para a mentira, cara. Pelo pai da mentira. Você pode pegar a história da igreja, você pode pegar os pais da igreja com sinceridade, cara. Não esses papos furados desse Lucas Manzoli, desses protestantes fundo de quintal, sem amor pela escritura, sem amor pela tradição. Cara, simplesmente. Se desprezar a Eucaristia, você está desprezando o próprio Cristo. Você está jogando fora a sua salvação para dar crédito a esse estudinho de merda desses doutores mentirosos, com todo o respeito, cara. Simples entender isso, cara. Simples. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Atos Apóstolos 2:42, e você vê ali. Atos Apóstolos 20, versículo 7, ali você vê também. Inegável. Salve Maria, sou missionário São Roberto. É só um resumo desses estudos. Com esses estudos aqui, você refuta esses doutores tudo. João Oliveira também tem um estudo falando sobre a Eucaristia. Rafael Pablo também tem um estudo falando sobre a Eucaristia. Os professores adventistas ali também tem um estudo falando sobre a Eucaristia. Com esse estudo aqui, você destrói essa mentira desses doutores. Simplesmente, cara. Simplesmente. A Santa Ceia não é Eucaristia. A Santa Ceia não foi instituída por Cristo. A Santa Ceia é fundamento de homens. Simplesmente. Ainda é um suquinho e um pãozinho de uva. É um suco de uva e um pãozinho comprado na padaria. Não é pão asmo. Certo? Como os judeus faziam. Certo? Salve Maria, sou missionário São Roberto. É a resposta para o Lucas Manzoli e seus seguidores. Tô pouco me lixando, meu querido. É verdade, pô. Simples entender isso. Glória a Deus, aleluia. Salve Maria. É a primeira que comungou.